Mais da metade das calçadas nos municípios da região de cobertura da TV Todo Dia apresentam obstáculos que dificultam a mobilidade de pedestres. De acordo com o levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, no Censo Demográfico de 2022, em média 55,76% das calçadas dos municípios, que incluem Americana, Limeira, Santa Bárbara, Hortolândia, Sumaré, Paulínia e Nova Odessa, tem algum tipo de barreira como postes, desníveis, buracos ou lixeiras mal posicionadas. Para o professor Tiago Amin, do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas, os dados escancaram a questão estrutural no planejamento urbano brasileiro. O professor destaca que a fragmentação da responsabilidade pela construção e manutenção das calçadas contribui para o problema. A cidade caminhável é uma cidade que tem uma infraestrutura, toda uma infraestrutura pensada nesse sentido, para as pessoas circularem com segurança e fazerem os trajetos que elas precisam fazer. Por exemplo, levar um filho para a escola, ir no mercadinho do bairro, fazer todos esses trajetos de maneira confortável e segura. Quando você tem uma cidade que é muito desenhada para o carro, você começa a ter uma certa aversão a elementos que vão deixar o carro mais lento e dar prioridade para o pedestre. Apesar de avanços nos últimos anos, a acessibilidade e qualidade das calçadas nas cidades brasileiras, especialmente nas áreas urbanas, ainda enfrentam grandes desafios. Dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados pelo IBGE, revelam que 68,8% dos moradores em áreas urbanas do Brasil, o equivalente a 119,9 milhões de pessoas, vivem em vias sem rampas de acessibilidade para cadeirantes. Em 2010, esse percentual era ainda mais alarmante, em 95,2%. Outro dado do levantamento mostra que apenas 18,8% dos brasileiros em áreas urbanas, cerca de 32,8 milhões de pessoas, moram em ruas com calçadas livres de obstáculos, um indicativo de baixa qualidade e segurança da infraestrutura para pedestres. A destinação delas de maneira adequada, com uma uniformidade, uma continuidade das calçadas, ela é uma coisa muito vista como quase como um supérfluo, ou um cuidado adicional que se pode ter, mas não é exatamente necessário, né? Então, e somado a isso, você tem a implantação de todas as infraestruturas. As periferias e os bairros mais antigos, especialmente os construídos nas décadas de 80 e 90, sofrem ainda mais com essa precariedade, segundo o urbanista. Embora algumas cidades hoje imponham mais regras a novos loteamentos, os reflexos desse modelo desarticulado ainda são visíveis em quase todas as regiões urbanas do país. De fato, as periferias são os lugares que isso fica mais evidente, né? E você tem... E eu diria também que algumas áreas da cidade aí que são periferias, mas ainda um pouco mais antigas, porque hoje existe um pouquinho mais de norma, um pouquinho mais de regras, mas as que foram construídas, por exemplo, nos anos 80 e mesmo 90, são muito precárias do ponto de vista de infraestrutura de caminhada. Eu diria que até mais do que as mais recentes, onde você tem um pouco mais de exigência, né, por parte do poder público para os loteamentos novos. A responsabilidade compartilhada entre prefeitura, secretarias de transporte, de meio ambiente e moradores complica ainda mais a articulação de uma rede contínua de caminhabilidade. Calçada como uma área pública, o espaço público mais primordial é a rua, e a calçada principalmente. É onde os vizinhos conversam, é onde muitas vezes você tem encontros, a socialização acontece. Se ela for boa e bem feita e qualificada, não é só uma questão de circular, mas é de viver, de estar na cidade, né? Com uma média regional que ultrapassa os 50% de obstáculos nas calçadas, o dado reforça a urgência de ações coordenadas e integradas entre poder público e sociedade, para garantir o direito básico de ir e vir com segurança nas cidades. O levantamento completo da região divulgado pelo IBGE estará disponível no portal tododia.com.br. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia.